Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de teoria das estruturas 2, tá? Vamos fazer uma leitura inicial, fazer uma contextualização, explicar alguns pontos. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade de mapa, ou nas outras, nas demais, e em qualquer outra área de engenharia, tá? Nosso contato está na descrição. Deixei o link ali do nosso contato também, ok? Vamos iniciar então, vamos entender aqui, vamos trabalhar com vigas hiperestáticas nessa etapa 1, tá? Entender um dos métodos aí que nós podemos utilizar para resolver esse tipo de viga, né? Quando nós temos muitos apoios além do necessário para segurar essa estrutura aí, tá? Então vamos ver lá. Qualquer projeto estrutural, independentemente do tipo de material escolhido, envolverá uma análise da estrutura. A análise estrutural pode ser resumida como a avaliação do comportamento da estrutura ao ser submetida a ações externas. De maneira geral, será nessa etapa do projeto que o projetista obterá os dados necessários para o correto dimensionamento da estrutura. Os principais dados de interesse são deslocamento, esforços internos, momento fletor, esforço cortante, esforço normal, momento torsor e reações de apoio, tá? Então, pessoal, assim, nós já sabemos aí de disciplinas anteriores um pouco desses conceitos e tudo mais, mas vamos retomar aqui, revisar, né? Até para quem se esqueceu muito bem como funciona, os conceitos de modo geral, né? Então, assim, pessoal, a análise estrutural é basicamente nós entendermos, eu sempre digo que é assim, como se fosse um trampolim, tá? Se você pula no trampolim, ele, ele vai responder ao peso e ao impacto da pessoa, né? Então, a análise estrutural é justamente entender como esse trampolim, né? Essa estrutura, ela vai se deformar. Então, como ela distribui as forças e o que vai acontecer com os seus apoios, tá? É isso que a gente precisa entender. E o que nós precisamos descobrir, né? Que é o que ele cita aqui, os deslocamentos, tá? Então, o deslocamento é como a estrutura mexe ou dobra, né? Quando recebe um peso. Então, um exemplo como quando você pisa em uma tábua de madeira, né? Apoiada nos dois lados, ela pode entortar um pouco no meio, certo? Então, ela tem um certo deslocamento. Esforços internos, tá? São as forças nós chamamos escondidas, né? Dentro da estrutura e que garantem que ela não desmorone, né? Que são momento fletor, como ele citou ali, né? Como se fosse a força que tenta dobrar. Pensa numa régua, né? Se você compressar ela, né? Se você pressionar ela nas duas pontas, ela vai entortar, né? Esse é o momento fletor, beleza? Quanto ela consegue suportar antes de romper. É isso que a gente calcula no momento fletor. O esforço cortante, pensa assim numa pilha de livros, tá? Se você empurra a parte de cima, a tendência de deslizar entre as camadas é esse esforço cortante, tá? E o esforço normal é como puxar ou empurrar, né, uma mola para esticar ou comprimir, tá? Esse seria o nosso esforço normal. E o momento torsor pode lembrar sempre de uma toalha, tá? Uma toalha molhada. Para você tentar tirar a água dela, você tem que torcer. É justamente isso o que significa o momento torsor de uma estrutura, tá? Então nós temos esses pontos aí que são os nossos esforços internos que nós analisamos. Hoje, particularmente, nós vamos trabalhar com momento fletor e esforço cortante, ok? Que é o que ele traz aqui para nós, tá? Ele pede para a gente estar trabalhando aqui nas alternativas, beleza? Certo. E pessoal, para fechar aqui a nossa explicação,
nós temos o que, ó? Ele pede. Vamos continuar a nossa leitura, né, para ver o que ele pede. Ao longo da disciplina de Teoria das Estruturas 2, você aprendeu a determinar esses dados para as estruturas hiperestáticas, por meio de diferentes métodos de solução. Você está preparado para mais esse desafio? Então, na etapa 1, ele vai pedir o seguinte, ó. Dada a viga hiperestática abaixo, determine um diagrama de esforço cortante e momento fletor utilizando o método das forças. Adote uma rigidez EI igual a 42.000 kN por metro quadrado. Vamos lá então. Antes, né, o que seria esse método das forças, pessoal? Imagina o seguinte, tá? É como se fosse, ele ajuda a resolver, tá, uma estrutura hiperestática. Então, se você tem um apoio a mais que é desnecessário ali para segurar a estrutura, é o que nós já podemos observar nessa aqui, tá? Nós temos muitos apoios aqui e algum deles se torna desnecessário para estar segurando toda essa estrutura. E a gente tem que aplicar o método das forças para distribuir as reações, né, de uma forma coerente aqui na nossa estrutura. E a gente vai fazer esse cálculo para entender, tá? Para não ter gastos desnecessários, né? Esse é o principal ponto da aplicação desse método. Então imagine, que nem eu expliquei, né? Quando uma estrutura tem mais apoios do que é necessário para se manter em pé, chamamos isso de estrutura hiperestática. Isso significa que as forças dentro dela não podem ser resolvidas apenas com equações básicas de equilíbrio, tá? Então, para lidar com esse tipo de situação, foi criado o método das forças. Ele vai funcionar como um detetive estrutural, tá? A gente vai eliminar apoio extras temporariamente e depois recolocando-os da maneira correta, beleza? E daí como funciona basicamente, tá, pessoal? Então, imagine que você tem um quebra-cabeça com peças extras, né? Que eu estava explicando para vocês, um apoio a mais necessariamente. Primeira coisa, a gente vai ter que remover os apoios a mais, né? A gente vai calcular o grau de hiperasticidade e retirar os apoios. Se a viga tiver apoios ou vínculos extras, tiramos esses apoios temporariamente para deixar a estrutura simples, como se fosse uma gangorra que precisa encontrar seu equilíbrio natural. Tá? E depois nós resolvemos essa estrutura mais simples, depois de tirar esses apoios. Tá? Resolvemos usando as equações básicas da física, que seriam aquelas equações de equilíbrio de forças. Né? Então a gente vai ter somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em x igual a zero, tá? E o somatório dos momentos tem que ser igual a zero também, beleza? Ok. Depois nós vamos adicionar esses apoios de volta, tá? Adicionar esses apoios de volta com compensações. E depois nós vamos encontrar as forças internas, beleza? Que seria o momento fletor, força cortante a partir disso. Beleza, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o grau de hiperelasticidade, tá? Que ele vai pedir aqui para nós. Vou ler o enunciado para vocês entenderem aqui. Então ele pede aqui para nós, ó, para a resolução do problema, resolva cada um dos passos a seguir. A. Qual o grau de hiperelasticidade da estrutura? B. Quais as reações nos apoios de primeiro gênero? Qual o diagrama de esforço cortante? E qual o diagrama de momento fletor? Tá, beleza, pessoal. Antes, eu vou apresentar aqui para vocês
a metodologia, tá, que nós temos na literatura para fazer a aplicação deste método, antes da gente calcular o grau de periodicidade, tá? Para a gente indo por etapa ali, seguindo a metodologia à risca, tá? Para a gente não se perder nos passos. Vou trazer aqui então passo a passo da metodologia do método das forças para nós entendermos, tá? O que ele diz aqui, ó? A primeira etapa que ele traz aqui para nós, tá? Vou colar aqui. Olha só. Deixa eu só escrever aqui em cima. Método das forças. Ok? Então, ó, primeira etapa, escolher os vínculos e apoios a serem removidos. A escolha dos vínculos é um processo muito importante, pois definirá o sistema principal sobre o qual serão calculados o carregamento real e os hiperestáticos. Segundo este autor, Susei King, devemos escolher um sistema principal que acarrete uma obtenção não trabalhosa dos coeficientes, os dois coeficientes que nós vamos ter que encontrar aqui, tá? Para o nosso caso. Como tudo depende do grau de periodicidade, tá? Se for grau 1, nós vamos encontrar dois coeficientes. Se for grau 2, nós vamos encontrar 6 coeficientes e por aí vai, tá? A gente vai entendendo ali de acordo com o sisteminha. Por conta das combinações que nós vamos fazer, tá? Vocês vão entender isso com mais clareza mais pra frente. Ok. O segundo passo trazer aqui. Opa, travou, aí foi. O segundo passo é elaborar sistemas de carregamento. Nessa etapa, deve-se elaborar sistemas de equações de compatibilidade, separando os casos de carregamento externo e os casos de carregamento referente aos hiperestáticos. Tá, beleza. Vamos definir, pessoal, o grau de hiperacidade, tá? Definir o grau de hiperacidade para depois a gente partir para essa segunda etapa. Para a gente poder saber quais vínculos nós podemos remover, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso enunciado para a gente calcular o grau através do... Então, nós temos aqui uma estrutura hiperestática, como nós já havíamos comentado. E aí eu vou passar aqui para vocês uma fórmula. Deixa eu até apagar isso aqui por enquanto. Eu vou trazer aqui em cima a fórmula. Como calcular aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Tá? A fórmula do grau de periodicidade. Como que nós vamos calcular? Ó? G é igual a 1 vezes C1. Já eu explico isso, tá? Mais 2 vezes C2, mais 3 vezes C3, menos 3 vezes M. Tá? O que seria isso? Ó? Vou descrever aqui embaixo. O C1 para nós, C1 é número de apoios de primeiro gênero. Ok? C2, número de apoios de segundo gênero. C3 é igual ao número de apoios de terceiro gênero. E o M é o número de barras, tá? De barras. E claro, né, pessoal, para cada exemplo nós temos situações diferentes e tudo mais, tá? E
nós temos exemplos diferentes. Nesse caso aqui nós temos somente uma barra, tá? Uma barra. Varia muito quando a gente está trabalhando lá com pórticos e tudo mais. A gente faz análises diferentes, mas para este caso aqui em específico, nós estamos trabalhando com uma barra apenas, beleza? Então eu vou deixar essa anotação aqui em cima, aqui embaixo, beleza? E vou continuar calculando aqui nosso grau de perasticidade. Pessoal, lá das nossas estruturas, o que, que nós temos? Ó, quando nós temos uma figurinha assim, ó, sem o vão, com esse tracejado aqui embaixo, seria uma reação de segundo gênero, ok? Segundo gênero. Por que segundo gênero? Porque ela impede o movimento tanto em X quanto em Y, beleza? Ela consegue impedir o movimento em duas direções, beleza? Basicamente, esse é o conceito. Quando nós temos uma reação de apoio de primeiro gênero, que está ilustrada aqui na figura, tá? Que é de primeiro gênero, ela vai impedir o movimento somente em Y ali no caso, tá? Dessa figura. Se ela estivesse invertida, ela impediria somente em X, beleza? E por aí vai. Mas como ela está aqui desta forma, posicionada, impedindo o movimento em Y, né? Então é de primeiro gênero porque ela impede somente ali. E o engaste, pessoal, ela impede as três reações, tá? Deixa eu pegar aqui. O engaste que nós temos ali é de terceiro gênero, porque ele vai impedir o movimento tanto na rotação, em Y e em X. Beleza? Basicamente esse é o conceito. Então dessa figura, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos duas reações de primeiro gênero e uma reação de terceiro gênero, certo? E é isso. Nenhuma de segundo gênero. Quantas barras nós temos? Nós temos uma barra. Pronto, tá? A gente já consegue calcular nosso grau de perasticidade. Então, vai ficar aqui 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 1, menos 3 vezes 1. O G, então, vai ser 2 mais 0, mais 3, menos 3. G igual a 2. Beleza? Então, pessoal, estava lendo ali sobre a metodologia, né? O primeiro passo é escolher os vínculos de apoio a serem removidos. E aí, pessoal, nós podemos resolver de duas formas. Eu vou trazer duas resoluções aqui para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado. Nós podemos inserir uma rótula aqui e uma rótula aqui e retirar os momentos justamente nesses pontos, tá? Então aqui vai se tornar um apoio de segundo gênero, tá? E aqui nós iremos aplicar a rótula também. O que nós vamos fazer? Transformar essa estrutura que é hiperestática, tá? Esse G aqui, pessoal, para quem não se lembra, quando ele é igual a zero, nós temos uma estrutura isoestática, tá? Iso. Quando o G ele é maior que 1, nós temos uma estrutura hiper, que é o nosso caso aqui, tá? Hiper. E quando o nosso G ele é menor que 1, o G ele é menor que 1, nós temos uma estrutura hipo, tá? Daí nós temos menos apoio do que o necessário, que é o contrário, tá? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tira. Nós temos uma estrutura hiper, por isso nós estamos aplicando o método das forças. E aí,
é o seguinte, pessoal. Nós podemos retirar dois apoios. Por quê? Para transformar, nós podemos tirar duas incógnitas, tá? Para ficar mais claro. Porque aqui nós temos três incógnitas. Aqui nós temos uma e aqui nós temos uma. Aí nós podemos escolher, retira essa, ou retira uma daqui e fica dois, e retira uma daqui, entendeu? E aí a gente transforma isso em uma estrutura isostática, que é o que ele está pedindo para a gente fazer, beleza? Então aqui a gente vai adotar esse... Primeiro eu vou fazer dessa forma, tá? Vou adicionar uma rótula aqui, transformar em um apoio de segundo gênero. E adicionar uma rótula aqui também. E a gente vai poder aplicar a metodologia para encontrar os momentos, tá? Tem como retirar os dois apoios e aí a gente aplica a metodologia para encontrar as reações de apoio, beleza? Diretamente. Mas a gente pode fazer de duas formas e eu vou mostrar que pelas duas formas a gente chega no mesmo resultado, tá? Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, identificar todos os passos da metodologia, eu vou trazer aqui o nosso terceiro passo, tá? Que é determinar os coeficientes. Fazer a leitura para a gente já ter esse conceito em mente. Daí depois fica mais fácil. Então, determinar os coeficientes, tá? Estes são calculados usando o princípio das tabelas virtuais e as tabelas de Kurt-Bayer, e considerando que, pelo teorema de Maxwell, a matriz do sistema linear deve ser simétrica, de tal forma que esse índice aqui, esse coeficiente seja igual a esse, tá? Isso que a gente vai identificar. No caso, a gente vai ter que encontrar aqui um sistema linear com duas equações, tá? O que ele quer dizer é, não tem como você encontrar... A gente vai ver lá de sistemas lineares, tá? A gente vai precisar de 6 coeficientes para poder dar certo nesse tipo de metodologia aqui, tá? Nesse tipo de grau de hiperacidade, nós temos que ter 6 coeficientes para poder dar certo, senão nós não conseguimos resolver o sistema linear. É isso que ele está dizendo aqui. Os deslocamentos são obtidos pela combinação do carregamento externo com o carregamento unitário no ponto em que se pretende calcular o deslocamento. Os deslocamentos I0 são obtidos pela combinação do carregamento das reações hiperestáticas com o carregamento unitário no ponto em que se pretende calcular o deslocamento. Pessoal, a gente vai elaborar os diagramas, tá? E vai ficar muito mais claro isso aqui para você. A gente vai fazer o passo a passo ali. E por fim, o que ele traz aqui é o quarto, que é o resolver o sistema linear, de posse de todos os coeficientes, escreve-se o sistema linear e procuram-se os valores que satisfazem todas as equações simultaneamente. Uma vez resolvido o sistema, temos os valores das reações hiperestáticas e o restante da estrutura pode ser resolvido usando as equações de equilíbrio. Encontra-se então as demais reações de apoio e os esforços ao longo da estrutura. Beleza. Pessoal, a última coisa que eu quero explicar para vocês é como funciona essa tabela de Kurt-Bayer, tá? Que é o que a gente vai precisar utilizar, tá? Eu vou trazer ela aqui. Deixa eu pegar a tabela aqui para vocês já saberem como que funciona, que daí quando a gente chegar nela, vai ficar muito mais fácil para a gente fazer a leitura dela, tá? E as combinações. Aí eu só faço as combinações direto. Então, na segunda etapa ali, ele pede para nós montarmos os sistemas de carregamento, tá? Então, a gente vai montar aqui os diagramas de momento fletor, para cada situação. Para cada situação dos estados que a gente vai encontrar. Estado de carregamento 1, que é retirando os dois apoios que eu tinha mostrado para vocês, e depois aplicando as cargas unitárias. A gente vai obter alguns diagramas para nós fazermos as combinações. E aí,
Com esses diagramas, pessoal, a gente vai ter essa tabelinha aqui, ó, tabela de Kurt-Beyer. E aí primeiro a gente vai olhar aqui no diagrama do sistema de carregamento principal. É a primeira combinação que a gente vai fazer. Então, para a primeira combinação, por exemplo, se eu tiver no primeiro ramo um triângulo e no segundo ramo um triângulo também, e no segundo diagrama da carga unitária, que eu estou comparando, tiver um triângulo também, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Tá? Eu faço a combinação e utilizo essa equação. O L é o comprimento do ramo em que está a figura do trecho. O M, esse momento sem o tracinho em cima, significa que é o momento do primeiro diagrama, que é o do sistema de carregamento principal. E o M com o tracinho em cima seria o segundo diagrama da carga unitária, beleza? Do carregamento virtual, que nós chamamos aqui também. Então, basicamente, vai funcionar dessa forma. A gente vai fazer as combinações para, então, estar encontrando o somatório de todas essas equações que for necessário e está encontrando o valor dos coeficientes, tá? Que ele pede aqui, ó. A gente vai utilizar essa tabelinha nesse terceiro passo aqui, só para ficar claro para vocês. Quando a gente chegar, já vai ficar bem mais fácil para nós.